E aí, pessoal, tudo tranquilo? Pessoal, vamos começar então a criar o nosso projeto em React Native utilizando o Firebase, beleza? Então, na aula de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que a gente cria o projeto, beleza? E como a gente cria o nosso banco de dados lá no Firebase. Então, para começar, pessoal, vocês precisam fazer o login aqui, ó. Então, você vem aqui no firebase.google, você vem na parte de ir para o console e você faz o login com a sua conta do Google, beleza? Lembrando, quem não tem conta do Google vai precisar criar um e-mail lá no Gmail para poder trabalhar. Então, no meu caso aqui, eu já tenho, tá? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para vocês verem, ó. Vamos lá, Firebase, vamos clicar aqui no Firebase. Então, olha lá, a hora que você vem para cá, você vai clicar em ir para o console e ele vai mandar a gente já para a nossa tela aqui de projetos do Firebase, beleza? Então, deixa eu olhar o nosso tutorial aqui para a gente seguir passo a passo. Bom, eu já falei para vocês o que é o Firebase, como ele funciona, quais são os recursos que a gente pode utilizar. E nesta aula, pessoal, nesta série de videoaulas, a gente vai criar basicamente um aplicativo bem simples de cadastro de cliente, né, de controle de clientes, utilizando o Firebase, especificamente o banco de dados chamado Real Time Database, beleza? Então, o primeiro passo, pessoal, é a gente criar um projeto lá no Firebase. Então, a gente vai vir aqui, clica aqui em adicionar projeto e aqui a gente vai colocar o nome do nosso projeto. Eu vou chamar esse projeto de Firebase ETech, beleza? Ó, então vai se chamar Firebase ETech. Vou clicar aqui em continuar, tranquilo. Aqui ele vai me perguntar se eu quero utilizar os serviços do Google Analytics nesse meu projeto. Eu vou deixar assim mesmo, vou clicar em continuar. Minto, pessoal, aqui ó, eu vou até voltar, porque para você poder utilizar esse Google Analytics, você precisa ter uma conta lá no Google Analytics. Pode ser que muitos de vocês não tenham, né? Então desativa, tá? Porque senão você vai ter que criar uma conta lá no Google Analytics e depois vincular essa conta à sua conta do Firebase. Então, beleza, ó. Então ele já está criando o nosso projeto, beleza? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu chamei ele de Firebase ETech, tá? Mas quem quiser colocar meu app, não tem problema. Então, deixa ele criar, tranquilo. Beleza, deixa ele criar, ó lá. Então, vamos lá. Pronto, ó. Então ele criou o nosso projeto lá no Firebase. Vou clicar aqui em continuar. E agora eu já tenho aqui, pessoal, o que? O meu painel de controle aqui, o nosso dashboard aqui do Firebase desse meu projeto, tranquilo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar o nosso projeto lá no React Native para a gente poder vincular, né, um no outro. Então eu vou vir aqui, eu já estou com o meu CMD aberto, já na pastinha já para eu criar o projeto. Então eu vou dar o comando expo init app firebase etech. Vou dar um enter. Ele vai pedir para eu escolher qual é o template que eu quero. Eu vou escolher o template blank com JavaScript. Vou dar um enter. E vou esperar ele criar para a gente. A hora que ele criar, eu volto para a gente continuar. Bom, pessoal, agora que ele criou, ó, eu já vou até abrir o Visual Studio Code aqui, ó. Vou abrir o Visual Studio Code, beleza? E vou abrir esse projeto lá no Visual Studio Code, beleza? Ó, então, deixa ele abrir. Então vocês vão perceber que é bem facinho, pessoal. Não tem nenhum segredo, é mais configuração do que programação, né? Ó, então deixa ele abrir. Vou clicar aqui. Já estou com duas janelas abertas aqui. Deixa eu maximizar essa daqui para a gente não se perder. Vou clicar aqui em arquivo, abrir pasta e vou escolher na minha pasta de projetos React Native Project, o app Firebase ETech, foi esse que eu acabei de criar, beleza? Vou clicar duas vezes, selecionar pasta e ele já vai abrir aqui para mim o meu projeto. O próximo passo, pessoal, é a gente registrar o nosso aplicativo aqui no Firebase. Então, funciona mais ou menos assim.
você cria um projeto no Firebase e depois você registra esse projeto para você poder utilizar lá no React Native. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, pessoal, nós podemos adicionar um projeto dentro desse outro projeto aqui de vários tipos, iOS, Android ou um projeto web. Eu vou clicar aqui em projeto web, beleza? Ele vai perguntar aqui para eu colocar o nome do meu aplicativo. Eu vou chamar de Firebase ETEC, beleza? E vou clicar aqui em registrar app. Agora sim ele está registrando aqui o nosso app. Então vamos esperar ele criar. E agora ele já está dando algumas soluções aqui para a gente. O que a gente tem que fazer para configurar o nosso aplicativo lá com o React Native, beleza? Então, como nós estamos utilizando, pessoal, o Expo, eu vou vir aqui e vou colocar Expo install Firebase. Então, vamos lá no Expo install Firebase. Então, pessoal, vamos lá, vamos procurar aqui como a gente faz para instalar o Firebase utilizando o Expo, tá? Então, sempre que você tiver dúvida, faça como eu, entre na documentação oficial e dê uma olhada aqui na documentação oficial. Então, deixa eu olhar aqui. Então, para instalar, pessoal, o Firebase no Expo, a gente vai usar esse comando aqui, ó, Expo install Firebase. Então, eu vou vir aqui, vou copiar esse comando, ó, dar um Ctrl C, vou vir aqui no meu projeto, vou clicar aqui em ver terminal ou view, né? Não sei porque está em português isso daqui, mas vamos lá, ó, ele vai abrir o terminal. Vou mudar aqui, ó, para command prompt e vou colar esse comando aqui, ó, expo install Firebase. Feito isso, ele vai instalar toda a biblioteca necessária, tá? Inclusive a versão específica para a gente trabalhar com o Firebase no Expo, beleza? Então vamos esperar ele atualizar, ele instalar. A hora que ele instalar, eu volto. Pronto, pessoal, ele já instalou aqui pra gente agora, ó, então ele já instalou as bibliotecas necessárias, tranquilo? E agora a gente vai voltar lá no Firebase para a gente fazer mais configuração. Essa configuração aqui, daqui a pouco a gente fala já sobre o que é ela e como que para que funciona. Por enquanto eu vou clicar aqui em continuar no console. Pronto, então o que nós fizemos até agora? Nós criamos um projeto chamado Firebase ETEC, beleza? No Firebase, e dentro desse projeto a gente criou um outro projeto chamado Firebase ETEC também, beleza? Então a gente tem um projeto dentro do outro. O próximo passo, pessoal, é criar o nosso banco de dados dentro lá do Firebase para a gente poder fazer a comunicação e integração com o nosso aplicativo, tá? Então, aqui do lado esquerdo, a gente vai clicar, pessoal, na opção Real Time Database. Esse Real Time Database, ele é um tipo de banco de dados que o Firebase disponibiliza para a gente poder trabalhar, tá? Então, eu vou clicar aqui em Criar Banco de Dados. Vou escolher aqui, ó, aqui a gente consegue escolher aqui aonde eu quero criar esse meu banco de dados, em qual servidor que eu quero que seja criado. Eu vou deixar Estados Unidos mesmo, vou clicar em próximo. Agora aqui, pessoal, tem duas opções bastante interessantes, tá? Uma opção é iniciar no modo bloqueado e a outra é iniciar no modo teste. A diferença entre o modo bloqueado e o modo teste é que no modo bloqueado somente usuários autenticados irão conseguir interagir com esse banco de dados. Então, para que a pessoa consiga fazer um cadastro, ela precisa fazer um login e estar autenticado, senão o nosso banco de dados ele não deixa. Então, como a gente vai testar, primeiramente sempre você cria em modo teste. Vou deixar em modo teste, vou clicar aqui em ativar e ele vai criar para a gente o nosso banco de dados. Beleza? Então, deixa ele criar. Beleza? Criou o nosso banco de dados. Feito isso, pessoal, agora a gente vai dar uma verificada se as regras de acesso a esse banco de dados
estão configuradas para leitura, aqui ó, read e write como true, né? Então aqui o que você vai fazer? Você vai apagar tudo isso que tem aqui, ó, apaga, e você vai colocar a palavrinha true aqui, também vai apagar esse número maluco que ele colocou e vai colocar como true. Então é muito importante que você deixe as regras de leitura e de escrita, no caso de alteração, sempre para true. Vou clicar em publicar. Beleza, olha lá, regras publicadas, e agora a gente já tem aqui as regras para a gente utilizar, beleza? Então, aparentemente já está tudo funcionando. Na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre a estrutura de como o Firebase Real Time Database organiza os dados dentro do Firebase, beleza? Então, esse banco de dados, ele é um banco de dados no SQL, então ele não trabalha com aquele conceito de entidades relacionais. Aqui ele muda um pouquinho, mas depois a gente vê isso. Beleza, agora pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos configurar a conexão com o Firebase no nosso projeto. Então eu vou clicar aqui, ó, vou criar uma nova pasta aqui no meu projeto, então botão direito, nova pasta, SRC, e vou criar um novo arquivo, e esse arquivo eu vou chamar ele de Firebase Connection.js, beleza? Esse arquivo vai ser o arquivo responsável por fazer a conexão com o nosso Firebase. Para fazer a conexão, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no nosso projeto, beleza? Ó, vou clicar aqui no meu projeto. Deixa eu voltar aqui na visão geral, ó, isso. Clico aqui, ó, vou clicar nesse carinha, bem aqui. Então volta para o console, clica nesse app, você vai clicar na engrenagem e você vai escolher a opção, ó, você vai procurar até essa opção aqui embaixo, ó. Então só você rodar aqui embaixo e aqui, ó, ele vai mostrar pra gente o que a gente precisa fazer, né? Qual é o código que a gente precisa colocar para ele conseguir conectar com o Firebase. Então, esse código aqui, pessoal, que ele está colocando aqui, ó, após isso, inicialize o Firebase e comece a usar os SDK dos produtos. Então, aqui, ó, esse bloquinho de código vai ser o código responsável por fazer a conexão com o Firebase. Então, você vai vir aqui, você vai copiar todo esse bloco de código, Ctrl C, vai vir aqui e vai colar aqui no nosso Firebase Connection, beleza? Então, a gente vai deixar ele desse jeito, vou dar um Ctrl S para salvar e pronto, pessoal. Aqui ele já está pronto para a gente poder fazer a conexão. Tem só mais um detalhezinho aqui, ó, deixa eu pegar aqui só para a gente ver que a gente consegue fazer isso, ó, exatamente, ó. Então, além de você fazer a cópia aqui, é recomendável que você faça uma verificação sempre para verificar se há necessidade de você abrir a conexão. Então, pode ser que você já tenha aberto uma conexão e se você não colocar esse if, ele não vai conseguir verificar se existe uma conexão aberta e ele vai abrir uma outra conexão e isso pode acontecer alguns probleminhas. Então, o que a gente vai fazer? Aqui abaixo, ó, desse Initialize Firebase, você vai fazer o que? Eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu só ver, aqui está um pouquinho diferente, ó. Eu vou fazer o seguinte. Então, para começar, ó, aqui eu vou mudar e vou importar, que vai ser import Firebase, beleza, app. Até aqui, tranquilo. Daí aqui, vamos importar o import Firebase /database, beleza? Que é o recurso que a gente vai utilizar. E agora aqui embaixo, a gente vai deixar exatamente como está aqui embaixo, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Se o Firebase.apps.length, ou seja, se o que tiver dentro dele for diferente de alguma coisa, né? Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele Firebase.initializeApp
passando a nossa configuração. Então vai ser esse cara aqui, ó. Então, se ele não for inicializado, eu quero que ele Firebase, ele inicialize, beleza? Se não, ele não vai fazer nada, beleza? Ó, então tá certinho, deixa eu ver se está igual, beleza? E depois eu vou fazer um export default Firebase, beleza? Beleza. Detalhe, pessoal, essas informações aqui são informações únicas de cada projeto, tá? Então não adianta você copiar essas informações, nem a minha aqui, você vai precisar ir até lá o Firebase, fazer essa configuração, senão você não vai conseguir fazer essa comunicação, beleza? Então, vou dar um Ctrl S para salvar e pronto, ó, já está tudo no esquema aqui para a gente poder fazer o nosso teste. Para testar, pessoal, é muito simples. Eu vou vir aqui no terminal, vou dar um Expo Start. Vamos dar um Expo Start. Ele vai começar a rodar o nosso projeto. Olha lá, ele está rodando aqui o nosso projeto. Beleza? Deixa ele carregar. Beleza? Vou clicar aqui em Run em Web Browser. Deixa ele rodar. Vamos esperar aqui ele abrir, né? E o que acontece, pessoal? Basicamente se ele carregar e não der nenhum tipo de erro, significa que ele conseguiu fazer a conexão, né, com o Firebase. Ó, então, repara que ele abriu aqui essa mensagem. Essa mensagem, ela está aqui desse app.js, tá? Então, ele já iria abrir essa mensagem. Mesmo se você não tivesse feito nada, ele iria abrir essa mensagem. Só que agora você vai olhar no terminal, no console aqui, e verificar se deu algum tipo de problema. Como não deu nenhum tipo de problema, ele já fez essa comunicação e agora a gente já consegue dar andamento aí para o nosso projeto. Beleza? Então veja se vocês conseguem fazer isso. Qualquer dúvida vocês postam aí. Vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Fui!